A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e trago um vídeo especial da nossa 9ª lição, o Ministério de Pastor. Com certeza vai ser uma lição maravilhosa, quando Deus irá falar grandemente aos nossos corações. Eu quero trazer aos irmãos essa aula, entendendo que, para você que exerce o ministério pastoral, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida de forma especial. Assim, que a bênção do Senhor repouse sobre você e juntos nós possamos caminhar em prol da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo da nossa 9ª lição diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A verdade prática diz que, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Lembrando que o texto áureo está em João capítulo 10, versículo de número 11. A nossa leitura bíblica em classe está em três textos diferentes. O primeiro texto está falando no João capítulo 10, depois Tito capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 5. Diz assim, João capítulo 10, Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11. O versículo 14 diz, Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 4 de 1 Pedro capítulo 5, E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é o sumo pastor? O sumo pastor não é outro senão Cristo. Cristo é o nosso sumo pastor. É Ele mesmo que atua, é Ele que age, é Ele que opera, é Ele que faz de forma extraordinária. E quando Ele aparecer, quando? Na vinda para buscar o seu povo, Ele então irá nos dar uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. A nossa lição tem como objetivo geral que é refletir sobre a missão de um pastor. E nos objetivos específicos são, primeiro, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Graças a Deus, esse ano eu completei 17 anos de ministério pastoral, servindo a Deus como pastor na minha igreja Assembleia de Deus de Teresópolis, junto ao meu pastor presidente, pastor Israel do Couto. Só que o ministério pastoral, ele não é feito sozinho. O pastor não trabalha sozinho. Juntamente comigo, eu tenho a minha esposa, a irmã Thelma, eu tenho os meus filhos que são a base do meu ministério. É a minha família, que é o Nicolas, o meu mais velho, o Brian e o Cauê. Eu vou deixar no final desse vídeo uma foto da minha família. Então, amados irmãos, um bom ministério, ele precisa ser bem assessorado. Além de ter uma família abençoada, o pastor precisa construir muros que lhe ajude na divisão dos trabalhos. Porque sozinho, ninguém consegue alcançar os objetivos que a obra requer. Então precisamos ter uma boa liderança, trabalhando juntos, além da família, uma boa liderança na igreja. Um bom quadro de presbíteros e diáconos auxiliares de trabalho. Evangelista, quando já é uma igreja de um porte maior que também trabalha com evangelista. A liderança dos departamentos, então o pastor não trabalha sozinho. E ele precisa colocar isso em mente. Eu te convido então a vir comigo para esta aula. E com certeza, você que almeja o pastorado, ou você que faz parte de uma família pastoral, que Deus te abençoe, que a tua vida glorifique ao Senhor nosso Deus. Vem comigo para a nossa aula de hoje, que vai ser muito importante. Amados irmãos, vamos então à nossa aula. Na nossa introdução vai dizer assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local.
entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador. A quem é vocacionado por Deus para apacentar, somente pela graça de Deus e o amor do Pai é possível encarar tal grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, que é o ministério pastoral. Vem comigo nessa aula e Deus vai te falar poderosamente aos nossos corações. Nós vimos que o ministério pastoral é uma tarefa árdua para aqueles que de fato são chamados para a obra, são chamados para o exercício do ministério. Ele não vai encontrar facilidades. Ele vai encontrar facilidade se ele não se dedicar à obra. Mas se ele for alguém que se dedique, ele vai encontrar dificuldade. O trabalho é abençoado, mas tem os seus desafios. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus, o nosso sumo pastor. O número 1 diz assim: Jesus é o pastor supremo, ou seja, está elevado acima de nós, os pastores que estamos trabalhando. Ele é o sumo pastor, é o pastor por excelência. Igual a ele não tem outro, ok? Então diz assim: a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado, ele é Deus. Então Jesus recebe um título de o grande pastor, de o supremo pastor, do sumo pastor. Por quê? Ele, de fato, ele vai cumprir o que ele mesmo escreveu, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus, de fato, ele veio dar a vida por todas as pessoas. E essas pessoas que o recebem como Senhor e Salvador, receberão logo a condição de serem suas ovelhas, de serem seus filhos, de fazer parte da sua noiva, de serem seus servos. Então logo ele vai estar protegendo essas ovelhas que ele mesmo resgatou, ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Então ele venceu a morte e libertou o homem da prisão, do jugo, da servidão, do pecado, porque ele é Deus. O pastor conhece suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Se eu conseguir, ao final desse vídeo, ou também de repente, no decorrer desse vídeo, talvez eu incluo aí um outro vídeo falando sobre isso, mostrando, na verdade, um grande rebanho e como esse grande rebanho segue aquele que é o seu pastor. Vocês ficarão encantados em ver esse vídeo se eu conseguir incluir aqui na nossa lição. Então nós vimos que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu ouvi um relato uma certa vez de alguém que viajando chegou para um lugar e ele ali observou uma cena importante. Tinha vários pastores com vários rebanhos de ovelhas e quando as ovelhas chegam,
elas se misturam umas às outras e ficam ali, os pastores também conversam ali alguma coisa, mas daqui a pouco um daqueles pastores se levanta e ele faz um sinal ou usa um apito, faz alguma coisa, e quando ele faz aquela situação ali, as suas ovelhas já entendem que é ele. E ao entender que é o seu pastor, elas então já ficam atentas ao que vai acontecer. E quando esse pastor então, ele sai e dá o sinal final, aquelas ovelhas, mesmo junto às outras ovelhas, elas vão começar saindo, seguindo esse pastor. É interessante isso, porque o pastor conhece as ovelhas, mas as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. Nós, aqui na nossa igreja, o nosso pastor, que eu vou contar, ele já dorme com o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, era o nosso pastor Joaquim Martins do Couto. Mas quando aquele pastor estava num culto de oração ou na ceia do Senhor, e ele começava a trazer a palavra e as suas bochechas começavam a ficar rosadas, a gente já sabia que algo forte de Deus ia vir para a igreja. Por quê? Porque as ovelhas conhecem o pastor. Se você é um pastor e está comigo nesse vídeo, as tuas ovelhas te conhecem, mas você também precisa conhecê-las, ok? O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Este é o contexto que valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Aqui, diferentemente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Se o rebanho vai produzir alimento, vai produzir roupa, vai produzir leite, então, por que não esse pastor também defender esse rebanho? Lutar por esse rebanho. Estamos vendo momentos em que muitas lideranças, muitos pastores estão só sugando das ovelhas, mas não querem dedicar a sua vida para ter para ter ovelhas bem estabelecidas. Só Jesus na causa. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 4. Então, amados, o exemplo para ter uma vida pastoral abençoada, o modelo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo tópico, nós vamos falar sobre as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Em outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Ele pode ensinar, pode fazer o que for, mas se o seu caráter não for íntegro diante de Deus, se ele não for uma pessoa íntegra, ele vai fazer, mas não vai surtir efeito algum. Ele vai continuar como alguém mau caráter, alguém que não está dando um bom testemunho. E isso não é legal. Isso não é legal. O pastor precisa demonstrar no seu dia a dia o que ele prega no seu sermão de domingo, de terça-feira, enfim. Ele precisa demonstrar, mas não por palavras, de testemunho daquilo que ele está vivendo. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Então, amados, o que pregamos, precisamos viver na íntegra e não de uma forma maquiada, ok? Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3,
versículos 2 e 3, afirma que o bispo não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso e torpe ganância, contencioso ou avarento. Aqui dá uma ideia, nesse contexto aqui que Paulo está falando a Timóteo, dá uma ideia de alguém que se converte ao evangelho, mas ele ainda tem o costume, mesmo convertido, de beber o seu vinho. Dá uma ideia que, de repente, esta pessoa que aceita o evangelho e vai formar uma liderança, ele tem escravos, porque naquela época se tinha escravos, se tinha pessoa que trabalhava para as pessoas. Então, seria a mesma coisa hoje, um empresário, um pastor que é um empresário cristão, ele tem pessoas trabalhando para ele e ele coloca o pé no pescoço dessas pessoas. Ele está agindo de forma errada. Então era comum, de repente, na época, os donos de escravos espancar os seus escravos. Infelizmente, nos deparamos com acontecimentos assim dentro de casa, de pastores que às vezes agridem a sua esposa, batem nos filhos. E não é esse modelo bíblico que deve ser seguido. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que não deve ser dado ao vinho, não deve ser, olha só, não deve ser espancador, cobiçoso, ou seja, crescer o olho naquilo que é do outro. De repente ele vê um ministério que está prosperando, ele quer fazer a mesma coisa para ver se prospera também. O que Deus entregou na sua mão é para a sua prosperidade e para a prosperidade da sua igreja. O que Deus entregou para mim é para a igreja que eu estou pastoreando e para minha família. Pode ser que para você não vai funcionar. Tá entendendo? Cada um precisa viver de acordo. Não vamos cobiçar, não vamos ter ganância em obter coisas que nós, de repente, não vamos conseguir administrar. Se nós não temos condição de pastorear uma igreja com 10 mil membros, para que nós vamos pedir uma igreja ao Senhor de 10 mil membros? Se contente com os seus 100 membros, com o seu grupo de 50, de 500. Trabalhe. Seja, não existe seja não existe. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai te colocar sobre o muito. Mas não cobice, não deseje aquilo que é do seu irmão. Não tenha desejo por aquilo que pertence a outras pessoas. Tá certo? A recomendação é que o obreiro seja moderado. Ele tem que ser moderado. Ele deve deixar produzir na sua vida, para que seja demonstrado na igreja, o fruto do Espírito, que são vários, as virtudes do fruto do Espírito. Dentre elas, o comentarista destaca autocontrole ou domínio próprio, mansidão, bondade e amor. Podemos até falar que amor é o fruto. E as demais palavras são as virtudes desse fruto, que é o amor. Então vamos demonstrar isso na nossa vida. No 3 diz assim: exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro, o pastor do evangelho, em primeiro lugar, deve ser um exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. A família é a primeira comunidade e a igreja do pastor. A minha esposa, os meus filhos precisam me reconhecer como pastor. A minha vizinhança tem que me reconhecer como pastor. E assim sucessivamente. Não é chegar, cair de paraquedas. Eu sou pastor a partir de hoje. Mas aí a esposa não anda junto. A vizinhança não apoia. Os filhos não apoiam. Então que pastor é esse? É um pastor meio duvidoso, não é verdade? Diz assim ainda. Ele precisa
governar bem a sua própria casa, com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, procurando sempre trazer os seus filhos para o Senhor. Esses filhos, quando atingirem a maioridade, se de alguma forma esses filhos desejarem sair do evangelho, é outra coisa. Mas enquanto estiver debaixo da sua tutela, da sua responsabilidade, esses filhos precisam saber que precisam honrar o nome do pai. E o pai precisa dedicar amor a essas crianças, a esses filhos. Esse pai, esse pastor precisa ser um bom esposo, um bom pai, um bom avô. A comunidade precisa ver essas qualidades nesse homem que vai ser chamado homem de Deus, tá? Terceiro tópico, o ministério pastoral. Qual é a missão do pastor? Diz assim, o termo pastor do grego, poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, a missão do pastor é apacentar, é cuidar das ovelhas. Aqui, cuidar das pessoas, cuidar da membresia da igreja, ver as necessidades, trabalhar de modo não ser um pastor partidarista, um pastor que tenha partido dentro da igreja. Se é pastor dos jovens, não é dos idosos, se é dos idosos, não é dos jovens. Irmãos, quem pastoreia precisa pastorear para todas as pessoas. Desde do recém-nascido àquele irmão que está com 99 anos. Todos devem se sentir acolhidos pelo pastor, pelo trabalho pastoral. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Amados irmãos, olha só, nada contra o pastor que é advogado, o pastor que é juiz, o pastor que é promotor, o pastor que é médico. Tudo isso que é um profissional liberal, tudo isso sem problema algum. O pastor pode ter qualquer outra atividade ou ter outra formação acadêmica, mas ele tem que saber, como pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. E se o pastor tiver cheiro de ovelha, esse cheiro de ovelha atrairá outras ovelhas a este pastor, mudando completamente de animal. Você já viu que quando você tem um animal, um cachorrinho na sua casa, por exemplo, mesmo que você não perceba, a tua roupa fica impregnada com o cheiro do cachorro. Mesmo que você já acostumou e você não sinta. Mas se você chegar em um determinado lugar, você vai observar que de repente, a hora que você parar, vai vir outro cachorrinho e vai começar a cheirar você. Por quê? De alguma forma ele está se identificando. Então nós que somos pastores, precisamos ter em nós o cheiro da ovelha. Até da ovelha que dá trabalho, né? Mas a gente não pode abrir mão desta ovelha também. Então o pastor tem um ministério polivalente. São várias atividades que ele precisa desenvolver ao longo da sua vida ministerial. Por isso que psicologicamente o pastor ele tem que estar com a sua mente sadia para conseguir equilibrar todas essas situações, tá certo? Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos, disponível para toda boa obra da igreja local.
Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Há um perigo muito grande a questão das finanças. Que o pastor pode achar que as finanças é dele, mas não é. As finanças é da igreja. É muito perigoso isso. O que é da igreja é da igreja. O que é nosso é nosso. Não podemos nos esquecer disso, ok? O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhes que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam um amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Por quê, irmãos? A lei da semeadura, ela é real. O que o homem faz, o homem vai colher. O que é feito nesta vida, ele vai colher. Então, eu como pastor, eu não posso ser fraudulento, não posso ser falso, mentiroso, leviano, com as atribuições que a igreja me conferiu. Eu preciso responder diante de Deus principalmente, diante do meu pastor presidente, pastor Israel do Couto, mas preciso responder diante da igreja, diante daquelas ovelhas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não posso ser um pastor falso. Eu não posso ter duas caras. Ao a pessoa olhar do meu lado direito ver um pastor, do lado esquerdo ver outro, quem ver pela frente vê um, quem ver por trás vê outro pastor. Não. Eu devo ser pastor, eu não vou achar aqui agora, porque está longe da minha mão, e eu não vou ter aqui agora. Porque eu diria o seguinte, eu não vou nem me atrever a pegar aqui agora, que não vai dar. Mesmo com a máscara, eu não posso ser um pastor mascarado. Mesmo usando a máscara, eu não posso ser um pastor mascarado. Tá certo? O que eu sou tem que ser em todos os lugares. Tá bom? Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quanto à sua instrução pastoral ao jovem obreiro que ele retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Que Deus nos abençoe. Adeus falsidade. Falsidade para nós não presta, não serve. Pastor falso vai ter um julgamento muito duro pelo Senhor. Concluindo a nossa 9ª lição, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, que é a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados. Essas pessoas que vêm estão sob os nossos cuidados. Com a palavra de Deus, o objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento. Crescer na graça seria crescer naquilo que nós chamamos que é a parte espiritual. E o conhecimento é a parte intelectual do crente. Então o crente precisa ter a unção do alto, mas ter também a sua parte intelectual bem trabalhada. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e o apoiemos com amor e carinho. Deus abençoe você que chegou comigo no final dessa lição. Você que é pastor, continue no seu ministério pastoral. Você que deseja ser um pastor, ser um obreiro da casa do Senhor, você está fazendo uma boa coisa. E hoje se há preparação para isso. Então se prepare, busque em Deus, que Deus irá te abençoar. Ore comigo. Querido Espírito Santo, eu abençoo esse pastor, essa família pastoral, esta igreja, todos que almejam o ministério pastoral, que o Senhor possa abençoá-los de forma maravilhosa,
que eles sintam o desejo de estarem falando, pregando, ensinando a tua palavra. E a oração que eu faço a ti com ações de graça em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus. E todos nós que cremos, dizemos amém, amém. Deus te abençoe. Não se inscreveu no canal ainda? Que você está esperando, crente? Se inscreva no canal. Acione todas as notificações. Bota lá assim, todas as notificações. E não esqueça de dar o seu like, dar o seu gostei e compartilhar nas suas mídias sociais. Que Deus te abençoe. Vem comigo na lição número 10, que vai ser o ministério de mestre ou doutor. Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Amém.